O milagre que mudou a vida de Rodrigo, da escuridão à luz da fé. Rodrigo sempre foi um homem trabalhador. Aos 32 anos, casado com Ana e pai de 2 filhos pequenos, ele carregava nas costas a responsabilidade de sustentar a família com seu salário de motorista de aplicativo. Mas, há 3 anos, uma sombra começou a pairar sobre sua vida, um cansaço extremo que não passava, mesmo depois de noites bem dormidas. No início, atribuía ao estresse do trabalho, às longas jornadas dirigindo pelas ruas de São Paulo. Até que um dia, após desmaiar ao volante, foi levado às pressas para o hospital. Os exames revelaram um diagnóstico assustador, a catalazemia, uma doença genética rara que afeta as enzimas do sangue, causando fraqueza muscular, fadiga crônica e, em casos graves, danos ao fígado e aos ossos. Os médicos foram claros, não havia cura. Os tratamentos disponíveis apenas aliviavam os sintomas, mas Rodrigo teria que conviver com a doença pelo resto da vida, com crises cada vez mais frequentes. A notícia foi como um soco no estômago. Como ele iria criar seus filhos? Como pagaria as contas se, a qualquer momento, seu corpo poderia falhar? Ana, sua esposa, chorava todas as noites. Eles já tinham vendido o carro para pagar as primeiras consultas com especialistas, e as dívidas só aumentavam. Rodrigo começou a se afundar em depressão. Por que isso está acontecendo comigo? Perguntava a Deus, olhando para o teto do quarto escuro. Até que um dia, enquanto esperava no ponto de ônibus para mais uma consulta médica, uma senhora de voz firme se aproximou. Moço, você parece muito abatido. Posso orar por você? Ela perguntou, segurando uma Bíblia na mão. Rodrigo, sem forças para recusar, apenas assentiu. A mulher colocou a mão em seu ombro e começou a orar com uma autoridade que ele nunca tinha ouvido antes. Senhor Jesus, toque neste homem. Quebra toda a maldição de doença em sua vida. Em nome de Jesus, ele será livre. Aquilo o marcou. Quando perguntou onde ela frequentava a igreja, a senhora sorriu. Na Igreja Universal do Reino de Deus, na rua tal. Lá, Deus faz milagres todos os dias. Se você tiver fé, nada é impossível. Rodrigo guardou o endereço no bolso, sem muita esperança. Mas naquela noite, enquanto Ana dormia, ele não conseguiu tirar a voz daquela mulher da cabeça. O que eu tenho a perder, pensou. No domingo seguinte, mesmo fraco, arrumou uma camisa limpa e foi. A igreja estava cheia. O som dos louvores vibrava nas paredes, e o pastor, no altar, falava sobre a fé que move montanhas. Rodrigo sentou-se no fundo, observando tudo. Quando o pastor chamou os enfermos para a frente, seu coração acelerou. Ele hesitou, mas algo o impulsionou a levantar. Tremendo, caminhou até o altar, onde dezenas de pessoas também buscavam um milagre. Você acredita que Jesus pode curá-lo hoje? Perguntou o pastor, olhando nos seus olhos. Rodrigo engoliu em seco. Eu quero acreditar, pastor. Então crê. Aqui não é lugar para dúvidas, é lugar para fé. O pastor colocou a mão em sua testa e começou a orar com uma unção que Rodrigo nunca havia sentido. Espírito de doença, sai agora deste corpo em nome de Jesus. Rodrigo sentiu algo estranho percorrer seu corpo, como uma corrente elétrica. As lágrimas escorriam sem controle. O pastor então pegou o óleo ungido e fez uma cruz em sua testa. Receba a sua cura. Em nome de Jesus. Naquele momento, Rodrigo não soube explicar, mas sentiu uma paz indescritível. Como se um peso de anos tivesse sido tirado de suas costas. Agora, você precisa persistir, disse o pastor. Participe das correntes de oração, das vigílias, traga sua oferta de fé. Deus honra quem o busca de todo o coração. Rodrigo saiu da igreja diferente. Não estava 100% curado ainda, mas algo havia mudado dentro dele. Ele voltou no dia seguinte, e no outro, e no outro. Participou da campanha dos 7 dias de jejum, onde orou e jejuou com fé. Ana, no início cética, começou a acompanhá-lo após ver a transformação em seu marido. Eles começaram a separar o dízimo e as ofertas, mesmo com as contas apertadas, porque o pastor ensinou: Deus não é devedor de ninguém. Quando você honra ele, ele honra você. Uma noite, durante a fogueira santa de Israel, Rodrigo foi ao altar novamente.
Dessa vez, o pastor fez uma oração de libertação poderosa, quebrando toda a maldição de doença em sua vida. Rodrigo caiu no chão, chorando, enquanto sentia o corpo leve, como se tivesse nascido de novo. Quando se levantou, respirei fundo e percebeu, a fraqueza tinha ido embora. Nos dias seguintes, os exames começaram a surpreender os médicos. Os níveis enzimáticos, antes alterados, estavam se normalizando. Em 3 meses, novos testes não detectaram mais sinais da catalazemia. Os médicos não tinham explicação. Mas Rodrigo sabia, Deus havia operado um milagre em sua vida. Hoje, 2 anos depois, Rodrigo está completamente curado. Ele e Ana são obreiros na Igreja Universal, ajudando outras pessoas a encontrarem fé. Ele dirige seu próprio carro novamente, trabalha com mais força do que nunca e, toda semana, sobe ao altar para dar seu testemunho de fé. Eu aprendi que Deus não olha para nossa situação, Ele olha para o nosso coração, diz Rodrigo, com os olhos brilhando. Muitas vezes, pensamos que tudo está perdido, mas é justamente na hora mais escura que Deus está preparando o nosso milagre. Basta crer, persistir e não desistir. A Igreja Universal me ensinou isso, a fé vence o impossível. E assim, uma vida que estava fadada ao sofrimento se tornou um testemunho vivo do poder de Deus. Porque quando o homem diz não tem jeito, Deus diz, eu tenho caminho. A vida de Rodrigo e Ana se tornou um farol de esperança para muitas pessoas que chegavam à igreja com o coração partido. Todo domingo, depois do culto, eles ficavam no salão conversando com quem precisava de um abraço, uma palavra de encorajamento ou simplesmente alguém que entendesse sua dor. Muitas vezes, eram procurados por pessoas que, como Rodrigo, haviam recebido diagnósticos sem esperança ou estavam à beira do desespero. Um dia, uma mulher chamada Marisa chegou até eles chorando. Ela carregava nas mãos um exame médico amassado e o rosto marcado pelo cansaço de noites em claro. Não aguento mais, obreiro, ela disse, mostrando o papel. Os médicos falaram que meu filho de 7 anos tem uma doença rara no sangue. Eles disseram que só um transplante de medula pode salvar, mas não temos doador compatível. Já oramos tanto, já procuramos em tudo quanto é lugar, sua voz falhou, e as lágrimas caíram mais forte. Rodrigo segurou suas mãos com firmeza e olhou nos seus olhos. Marisa, eu também já ouvi que não tinha jeito. Mas Deus não depende de médicos, nem de exames, nem de compatibilidade. Ele é o dono da vida. Se ele abriu um caminho para mim, vai abrir para o seu filho. Ana, ao lado, completou, vamos fazer uma corrente de oração agora mesmo. Não é só você lutando por ele, é a igreja inteira. Naquela mesma noite, durante a reunião de oração, o pastor chamou Marisa e seu filho, Pedro, para a frente. O menino, pálido e fraco, se apoiava na mãe enquanto centenas de pessoas estendiam as mãos em sua direção. O pastor ungiu com óleo e declarou, em nome de Jesus, eu determino que esse sangue seja purificado. Que a medula desse menino seja restaurada. Que os médicos fiquem surpresos com o que Deus vai fazer. Os dias seguintes foram de intensa batalha espiritual. Marisa não faltou a nenhuma reunião. Todas as manhãs, antes de levar Pedro ao hospital, ela e Rodrigo oravam juntos na igreja. Até que, 3 semanas depois, uma ligação mudou tudo. Era o médico de Pedro, confuso. Marisa, os exames deram um resultado inesperado. Os níveis do seu filho melhoraram significativamente. Não entendo como, mas a doença está regredindo. Precisamos refazer os testes. Quando os novos exames confirmaram, Pedro estava curado. Não havia mais vestígios da doença. Os médicos chamaram de a remissão espontânea, mas Marisa sabia a verdade. Foi Deus. Foi a oração da igreja. Ela gritava, abraçada ao filho, enquanto Rodrigo e Ana choravam de alegria ao lado deles. Esse milagre abriu as portas para que muitas outras pessoas buscassem a igreja. Um homem com câncer em estágio avançado, uma jovem com depressão profunda, um casal à beira da separação, todos encontraram em Rodrigo e Ana um exemplo de que, quando a fé é colocada em prática, Deus age de maneiras que a lógica não explica. Certo dia, o pastor chamou Rodrigo para uma conversa particular. Deus tem usado você de forma poderosa, meu irmão. Sua história está salvando vidas. Que tal compartilhá-la além dos muros da igreja? Foi assim que Rodrigo começou a viajar por diferentes cidades, dando testemunhos em cultos e programas de rádio.
Sua mensagem era sempre a mesma: não importa o tamanho do seu problema, Deus é maior. Não desista na metade do milagre. Ana, enquanto isso, se dedicava a um trabalho especial com as mulheres da igreja. Ela criou um grupo de oração chamado Mulheres que Creem no Impossível, onde ensinava as irmãs a não desanimarem, mesmo quando as circunstâncias pareciam sem saída. Deus não nos prometeu uma vida sem lutas, mas prometeu estar conosco em cada uma delas, ela dizia, enquanto compartilhava como viu seu marido sair de uma cadeira de rodas para correr atrás dos sonhos que Deus colocou em seu coração. Hoje, anos depois daquele dia em que Rodrigo entrou arrastando os pés pela porta da Igreja Universal, sua família é um símbolo de restauração. Eles têm uma casa simples, mas cheia de amor, um carro que Rodrigo dirige com orgulho, porque cada volta no volante é um lembrete de que Deus me deu uma segunda chance e, acima de tudo, uma missão: mostrar ao mundo que milagres não são coisas do passado, mas realidades para quem crê. Toda vez que alguém duvida, Rodrigo sorri e conta: eu já fui aquele que não conseguia nem segurar um copo d'água. Hoje, eu seguro a mão de quem está caindo e digo: levanta, porque Deus não terminou com você ainda. A Igreja Universal me ensinou que a fé não é só para os fortes, é para os que reconhecem que sozinhos não podem, mas com Deus, tudo pode. E assim, uma história que poderia ter terminado em dor se tornou um rio de bênçãos que não para de fluir. Porque quando o homem olha para as circunstâncias, Deus olha para a fé. E onde há fé, sempre há um milagre no caminho. Rodrigo nunca imaginou que sua vida se transformaria em um testemunho vivo que atravessaria fronteiras. O que começou como uma simples oração desesperada na Universal se tornou um farol de esperança para milhares. Depois que sua história ganhou as redes sociais, as mensagens começaram a chegar de todos os cantos do Brasil: pessoas com doenças semelhantes, famílias desesperadas, até médicos que não conseguiam explicar sua recuperação. Um dia, enquanto ele falava em um culto de testemunho, uma mulher chamada Marisa se aproximou chorando. Ela carregava nas mãos uma foto do filho, Lucas, um jovem de 22 anos que, após um acidente de moto, ficou paralisado do pescoço para baixo. Os médicos tinham dito que nunca mais andaria. O Senhor é a prova de que Deus ainda faz milagres, ela disse, com a voz embargada. Se Ele fez por você, pode fazer por meu filho. Rodrigo não hesitou. Pegou as mãos de Marisa e orou com ela ali mesmo, no meio da igreja. Deus não é de aço, não é de pedra. Ele é vivo e ouve o clamor do seu povo, falou com convicção. Depois, levou a família para participar das reuniões de terça-feira, onde a fé é fortalecida e os impossíveis se tornam possíveis. Semanas se passaram. Lucas começou a sentir formigamentos nas pernas, algo que os médicos disseram ser impossível. Depois, veio o movimento dos dedos dos pés. E então, numa manhã de domingo, durante um culto de libertação, Lucas se levantou do cadeira de rodas. Primeiro, tremendo. Depois, com firmeza. A igreja inteira explodiu em lágrimas e louvor. Marisa caiu de joelhos, gritando: é milagre! É milagre! Rodrigo, ao lado deles, sorria com os olhos cheios d'água. Não era mais só a sua história. Era a prova de que, quando alguém se entrega de verdade, Deus multiplica a bênção. Isso não é coincidência, não é sorte, ele dizia aos que duvidavam. Isso é Jesus agindo através da igreja. Ele não mudou. O que mudou foi a nossa fé. Hoje, Rodrigo e Lucas viajam juntos por várias cidades, contando como a Universal foi o lugar onde encontraram não só a cura física, mas a transformação da alma. Eles visitam hospitais, falam em cultos, gravam vídeos que viralizam, sempre com a mesma mensagem: se você está lendo isso e acha que não tem mais jeito, vem para Jesus. Aqui, o impossível tem endereço. E assim, o que parecia ser o fim de uma jornada se tornou apenas o começo de um movimento. Porque milagres não são exceções na vida de quem crê, são a regra. E a Igreja Universal continua de portas abertas, pronta para escrever mais uma história de vitória, mais um capítulo onde a fé vence a ciência, onde Deus mostra que, para Ele, não existe a sem saída. Porque no final das contas, não é sobre rodas que giram ou pernas que andam. É sobre corações que se rendem. E quando isso acontece, até o céu se move para abençoar. Naquele mesmo ano, enquanto os testemunhos de Marcos e Ana se espalhavam como fogo em palha seca, uma mulher chamada Eliane chegou arrastando não só o corpo, mas uma dor que parecia impossível de carregar.
Ela entrou na Universal empurrando uma cadeira de rodas vazia não por falta de força, mas porque, depois de um acidente de carro que lhe tirou os movimentos das pernas, havia 3 anos que não conseguia sequer se levantar da cama sem ajuda. Os médicos tinham sido claros: lesão irreversível. Aprenda a viver assim. Mas Eliane não veio por si mesma. Veio porque, uma semana antes, enquanto assistia a um culto pela internet, ouviu o pastor dizer algo que a atingiu como um raio: Deus não muda a situação para depois mudar você. Ele muda você para que a situação mude. Aquelas palavras a fizeram chorar de uma forma que não chorava há anos. Não eram lágrimas de autocomiseração, mas de algo que ela nem sabia que ainda existia dentro dela: esperança. No dia em que decidiu ir à igreja, seu marido, cético e cansado de ver a esposa sofrer, tentou dissuadi-la. Não adianta, Eli. Já tentamos de tudo. Mas ela respondeu com uma firmeza que nem reconheceu como sua: eu não estou indo tentar. Estou indo crer. Quando chegou, foi recebida por um obreiro que, sem saber de sua história, olhou nos seus olhos e disse: hoje é o seu dia. Eliane não soube explicar, mas sentiu algo estremecer dentro dela. Durante a oração, enquanto o pastor clamava por milagres, ela fechou as mãos sobre os joelhos inertes e sussurrou: Senhor, se o Senhor existe mesmo, me mostra que o Senhor me vê. Foi então que sentiu algo como uma corrente elétrica percorrer suas pernas. Primeiro, um formigamento. Depois, uma dor aguda, como se ossos e músculos estivessem sendo recolocados no lugar. Ela gritou, não de dor, mas de espanto, quando seus dedos dos pés se mexeram sozinhos. O marido, que a observava de longe, largou o celular no chão quando viu a esposa, tremendo, tentar se levantar. Os irmãos ao redor começaram a clamar: é milagre! É milagre! Eliane não conseguia acreditar. Primeiro, apoiou as mãos no assento da cadeira. Depois, com lágrimas escorrendo, ficou de pé. E então, como se suas pernas tivessem esquecido que um dia foram fracas, ela deu um passo. Depois outro. E outro. Até que, sem perceber, estava correndo não para longe da cadeira de rodas, mas para abraçar o pastor, para agradecer a Deus, para mostrar ao marido incrédulo que, sim, Deus havia. Hoje, Eliane não só caminha como dança. Literalmente. Ela faz parte do grupo de louvor da igreja e, toda vez que sobe ao palco, conta que seu maior milagre não foi recuperar os movimentos, mas descobrir que, mesmo no fundo do poço, Deus nunca a havia abandonado. Seu marido, que antes zombava da fé, hoje é obreiro e chora toda vez que vê alguém ser curado. Eu era cego, mas agora vejo, ele repete, como se cada milagre fosse um lembrete de que duvidar de Deus é como tentar segurar a chuva nas mãos, inútil e tolo. E assim, a cadeira de rodas de Eliane não foi jogada fora. Ela está guardada no salão da igreja, ao lado de muletas, aparelhos auditivos e receitas médicas rasgadas. Não como troféus, mas como provas vivas de que, onde a medicina diz a não, Deus diz a ainda não vi o que vou fazer por você. Porque na Universal, as histórias não terminam. Elas se multiplicam. Todo dia, alguém entra arrastando uma cruz invisível, seja uma doença, uma dívida, um vício ou um coração partido, e sai levitando em gratidão. Não porque a vida ficou fácil, mas porque descobriram que, com Deus, até as batalhas mais duras se tornam testemunhos. E se você está lendo isso agora, talvez pensando que seu caso é diferente, que seu problema é grande demais, saiba uma coisa: a cadeira de rodas de Eliane também parecia irreversível. Os exames de Marcos davam 0 chance. Ana já tinha sido desenganada pelos médicos. Mas eles não contavam com uma verdade simples e poderosa: Deus não olha para o que você tem. Ele olha para o que você pode ter quando confia nele. Então, vem. Não amanhã. Não quando a melhorar. Agora. Porque o milagre que você precisa já está a caminho, e a única coisa que pode atrasá-lo é você mesmo parar de crer antes de ver. Naquela mesma semana, enquanto o pastor fazia o apelo final no culto da Universal, uma mulher chamada Mônica apertava com força o lenço da fé entre as mãos. Ela tinha chegado arrasada, com os olhos inchados de chorar e o coração apertado pela notícia que receberá há 3 dias. Seu filho, Lucas, de apenas 7 anos, estava com uma doença rara nos rins. Os médicos disseram que, sem um transplante urgente, ele não sobreviveria mais que 6 meses. E o pior, nem ela nem o pai do menino eram compatíveis para a doação.
Mônica já tinha orado em casa, já tinha chorado até não ter mais lágrimas, já tinha procurado todos os santos que conhecia, mas nada mudava. Até que, naquela noite, enquanto o pastor falava sobre a fé que move montanhas, algo dentro dela gritou: chega de desespero. Hoje eu vou crer de verdade. Ela se levantou tremendo, foi até o altar e jogou aquele lenço branco aos pés da cruz, como quem diz: Senhor, eu entrego. Não tenho mais forças, mas o Senhor tem. E então, algo inesperado aconteceu. Enquanto ela orava, uma mulher que nunca tinha visto antes se aproximou e segurou seu braço. Era uma enfermeira aposentada, Dona Maria, que frequentava a igreja há anos. Com voz firme, ela disse: Minhas filhas, Deus me mandou falar com você. Meu marido faleceu ano passado, e ele era doador de órgãos. Os rins dele foram doados, mas por um erro de cadastro, um deles nunca foi usado. Eu não sei como, não sei porquê, mas tenho certeza que aquele rim é para o seu filho. Mônica quase desmaiou. No dia seguinte, os exames confirmaram: o rim do falecido marido de Dona Maria era 100% compatível com Lucas. Em menos de uma semana, a cirurgia foi feita, e hoje, 2 anos depois, Lucas corre, joga bola e não tem nenhuma sequela. A médica que o acompanha até hoje diz que é um caso que desafia a ciência. Mas a história não para por aí. Porque enquanto Mônica celebrava o milagre do filho, um homem chamado Roberto, que estava no fundo da igreja naquela mesma noite, ouvia tudo em silêncio, com as mãos suadas e o coração batendo forte. Ele era viciado em drogas há 15 anos. Já tinha perdido a família, o emprego, a dignidade. Chegou na Universal arrastado por um amigo, só para dar uma olhada, mas quando viu Mônica chorando de gratidão no altar, algo nele quebrou. Se Deus fez isso por ela, pode fazer por mim também, pensou. E foi ali, entre lágrimas e suor frio, que Roberto jogou no lixo o último resto de droga que tinha no bolso. Hoje, ele é líder de um grupo de recuperação na igreja e ajuda outros a saírem das mesmas trevas que quase o destruíram. Essas histórias não são contos. São realidades que acontecem toda semana, em cada templo da Universal, quando pessoas comuns decidem parar de olhar para o tamanho do problema e começam a medir o tamanho do seu Deus. Talvez você esteja lendo isso agora e pensando: mas o meu caso é pior. Eu já tentei de tudo. Sabe o que Eliane, Marcos, Ana, Mônica e Roberto têm em comum? Todos eles também achavam que não tinha mais jeito. Todos eles já tinham ouvido um não dos homens. Mas aprenderam que, quando Deus diz assim, nem a medicina, nem as estatísticas, nem o passado podem segurar a bênção. Então, não espere mais. Não espere a situação melhorar sozinha. Não espere a fé vir sem você buscar. Porque o milagre não é para quem merece, é para quem CRE. E a sua hora é agora. A cadeira de rodas pode estar aí, o diagnóstico pode estar assinado, a dívida pode estar cobrando, mas se você der um passo de fé hoje, amanhã você estará contando como Deus virou sua história de cabeça para baixo. A Universal não é um lugar para perfeitos. É um lugar para quem precisa de um Deus que faz o impossível. E Ele está te esperando. Agora. E então, o milagre aconteceu. Marcos, que há anos ouvia que nunca mais andaria, sentiu um formigamento nos pés durante a oração. Primeiro, um tremor. Depois, um movimento. Até que, aos olhos incrédulos de todos, ele se levantou, não com forças humanas, mas com a mesma mão que calou o mar. Ana, com o laudo de doença sem cura nas mãos, recebeu o resultado dos novos exames, nenhum vestígio da enfermidade. Os médicos chamaram de a remissão espontânea, a ela chamou de Deus. Mônica, afogada em dívidas que sufocavam seus sonhos, abriu o envelope com lágrimas, uma promoção inesperada no trabalho, um cheque que cobriu tudo, até o último centavo. E Roberto? O vício que o destruía por anos quebrou-se como correntes velhas quando, numa noite de choro no altar, ele sentiu algo ou alguém arrancar aquelas amarras de sua alma. Não foi mágica. Foi fé em ação. Eles não esperaram a situação melhorar sozinha, eles correram para os braços dele. A cadeira de rodas virou testemunho. O diagnóstico, um troféu. A dívida, um lembrete de que Deus proveu. E o passado? Só serviu para mostrar quão longe ele os trouxe. Reflexão final. O milagre não é a ausência de problemas, mas a presença de Deus dentro deles.
Às vezes, ele não muda a tempestade, ele te ensina a dançar na chuva. E quando você menos espera, a tempestade acaba. O que você chama de é impossível, ele chama de espere só mais um pouco. Lição de vida. Deus não olha para o que você foi, mas para o que você pode ser nele. O primeiro passo da fé não é ver o caminho todo, é confiar em quem conhece o caminho. Sua hora não é quando tudo estiver perfeito. É agora. Porque a fé não é ter todas as respostas, é saber que ele tem. A Universal não é um museu de santos. É um hospital de almas. E o médico já está de braços abertos. O que você está esperando?